Na aula de hoje faremos uma discussão sobre resistência elétrica equivalente ou simplesmente resistência equivalente. Até agora estávamos acostumados a tratar de casos no qual o circuito possuía uma fonte de tensão, uma única resistência e, aplicada uma tensão nos terminais de uma resistência, havia circulação de uma corrente I. A partir de agora vamos tratar de casos mais complexos, nos quais há um conjunto de resistências associadas, de tal forma que algum novo método deve ser apresentado para que consigamos solucionar circuitos mais complexos. O método de hoje é o de resistência equivalente, ou seja, nós vamos simplificar um circuito com mais de uma resistência, tornando-o mais simples, com uma única resistência. Essa resistência que geralmente chamamos de REC, resistência equivalente. A resistência equivalente ela é de tal forma que, aplicada a mesma tensão U no circuito original e no circuito com uma única resistência, com resistência equivalente, faz circular uma corrente I de mesma magnitude. Significa dizer que U vezes I desse circuito, ou seja, a potência total consumida por essas resistências, é igual à potência consumida pela resistência equivalente. Ou, equivalentemente, podemos escrever aqui P, potência da resistência equivalente, será igual à potência das resistências R1 mais da resistência R2 mais a potência da resistência R3. Note que, nesse caso, eu fiz uma ilustração com 3 resistências, mas o circuito poderia ter um conjunto qualquer, de uma quantidade qualquer, de resistências associadas, ligadas, de qualquer forma, que o conceito de resistência equivalente continua válido. Então, para resumir, resistência equivalente é uma única que substitui um conjunto de resistências associadas de tal forma que a potência da resistência equivalente é igual à potência total de todas as outras resistências. Mais do que isso, se a tensão é aplicada nos terminais do conjunto de resistência e a mesma tensão é aplicada na resistência equivalente, a corrente I drenada pelo conjunto de resistências e pela resistência equivalente também será igual de valor, no caso aqui indicado como I. O primeiro método a ser tratado para a simplificação do circuito e obtenção da resistência equivalente é quando as resistências estão associadas em série. Elas estão associadas em série quando são ligadas uma após a outra, de tal forma que a corrente I que circula no circuito flui por todas elas, ou seja, a mesma corrente I está fluindo aqui pela resistência R1, R2 e R3. Note aqui. Também no circuito em série, a gente identifica que a tensão nos terminais da associação é igual à soma das tensões de cada uma delas, ou seja, U é igual a o 1 mais o 2 mais o 3. Note que, pelo conceito de resistência equivalente, se eu aplicar a mesma tensão nos terminais que apliquei nos terminais do conjunto de resistências na resistência equivalente, a corrente I que circulará será a mesma. Então, aqui eu já tenho tudo que eu preciso para encontrar um método no qual eu consiga calcular o valor de REC em função das resistências associadas em série. Eu sei que a corrente I é igual em todas as resistências, ou seja, a corrente I é igual a I1, que é igual a I2, que é igual a I3. Eu sei que a tensão U é igual a soma das tensões de cada uma das resistências. É igual a U1 mais o 2 mais o 3. Então, eu posso escrever da seguinte forma essa expressão. U1, pela lei de Ohm, é R1 vezes I1 mais R2 vezes I2 mais R3 vezes I3. Dessa equação acima aqui, que eu chamei de 1, eu sei que todas as correntes são iguais, então eu posso substituir I1, I2 e I3 por I. U vai ser igual a R1 vezes I,
mais R2 vezes I mais R3 vezes I. Vou além e posso isolar o valor de I. Portanto, R1 mais R2 mais R3 vezes I é uma forma no qual eu isolo o valor da corrente. Aí vem uma questão. Pelo conceito de resistência equivalente, significa dizer que a tensão U é igual também à resistência equivalente vezes a corrente I. Então, U é igual a R equivalente vezes I, que é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes I. Daqui eu posso cortar I e chego à conclusão que a resistência equivalente é igual à soma das resistências. Note que eu fiz aqui um exemplo para um caso de 3 resistências, mas se eu tivesse 1000 resistências, eu faria a soma das 1000. Portanto, de forma genérica, eu posso dizer que para uma associação em série, a resistência equivalente é calculada somando os valores de cada uma das resistências, 3 pontinhos, até Rn, sendo N o número de resistências associadas em série. Joia! Se entendemos o conceito de associação de resistências em série para encontrar a resistência equivalente, então nós conseguiremos também resolver uma questão simples. Aqui a questão é oferecida. Um circuito elétrico ilustrado abaixo, é aqui em vermelho. Calcule a resistência equivalente, calcule também a corrente que flui pela resistência de 5 ohms, essa aqui, e a potência elétrica da resistência de 10 ohms. Vamos para a letra A. A gente sabe que quando as resistências estão em série, que é esse caso, vê-se que a corrente I que circulará no circuito, ela flui por todas as resistências, portanto, elas estão em série. Então, eu posso calcular a resistência simplesmente somando os valores, a resistência equivalente, somando os valores das resistências que estão em série. R equivalente será igual a 10 mais 5 mais 20 mais 15. R equivalente será igual a 10 mais 5, 15, mais 20, 35, mais 15, 50 ohms. Joia! Vamos agora para a letra B. A corrente que flui pela resistência de 5 ohms. Ele pede essa corrente que flui pela resistência de 5 ohms. Ora, nós vimos anteriormente, a corrente que flui pelo circuito é única, tem um único valor. Significa dizer que a corrente que flui por cada uma dessas resistências é a mesma corrente I que flui pela resistência equivalente. Então, eu posso fazer aqui uma pequena ilustração do circuito com resistência equivalente, substituindo o conjunto delas por uma única, que é a resistência equivalente, aqui 100 volts, e aqui eu tenho a resistência equivalente que vale 50 ohms. Acabamos de calcular. A corrente I que flui pela resistência equivalente é a mesma que flui por qualquer uma delas, é o mesmo valor. Posso calcular, portanto, I será igual a 100 volts dividido por 50 ohms. Aqui eu utilizei a lei de Ohm. I é igual a U sobre R. I será igual a 2 amperes. Sei que I, portanto, é a corrente que flui pela resistência equivalente e que flui por qualquer uma delas, inclusive pelo resistor, pela resistência de 5 ohms. Aqui eu indico I com 5 ohms aqui como subscrito. Não é uma multiplicação não, por favor. Não é uma multiplicação não, por favor. Vamos para a letra C. A potência elétrica da resistência de 10 ohms. Ele quer a potência elétrica da resistência de 10 ohms. Veja, a potência elétrica da resistência de 10 ohms, P da resistência de 10 ohms, vai ser igual à resistência de 10 ohms
vezes a corrente que flui por ele. Por ela, pela resistência. A corrente, pela resistência, pela corrente ao quadrado, desculpa. R ao quadrado. Significa dizer que eu posso calcular a potência pelo resistor de 10 ohms usando o valor de corrente que eu acabei de encontrar. Note, o valor de corrente que flui por uma resistência é mesmo que flui por todas elas. Então, o valor é 2, que eu levo aqui ao quadrado. P, potência da resistência de 10 ohms será igual a 10 vezes 4. P da resistência de 10 ohms será igual a 40 watts. Feita a questão. Bem, é isso que eu tinha para a aula de hoje. Se gostou, dê um like. Até a próxima aula, no qual trataremos de associação em paralelo